Em nome de Jesus, se beberem alguma coisa mortífera, não terá dano. Em nome de Jesus, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia. Amados, apesar desse texto ter sido escrito no Evangelho de Marcos, segundo o relato de Pedro, eu quero me ater ao livro de João nesta noite, para falar sobre os sinais. Nós vemos que estes sinais seguirão os que creem. E aquilo que Deus ministrou no meu coração, isso também eu quero compartilhar. E já foi matéria da nossa IBD, da nossa Escola Bíblica Dominical, os 7 sinais de Jesus Cristo no livro de João. E nesta noite eu quero dar uma breve repassada nestes milagres. E eu peço que você fique bastante atento, porque eu sei que Deus vai falar conosco nesta noite. Amém? O primeiro sinal descrito no Evangelho de João, Jesus principia os seus sinais no capítulo 2. Jesus e seus discípulos são convidados para as bodas de Caná da Galileia, e estando eles ali na festa, Maria, sua mãe, chama Jesus e noticia: Jesus, não tem vinho. E Jesus responde à sua mãe: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe não questiona, antes ela obedece. E ela chega para os serviçais daquele casamento, daquelas bodas, e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. E estando ali 6 talhas de pedra, Jesus ordena aos serviçais daquelas bodas que as encham de água. E depois que eles enchem aquelas talhas de água, Jesus diz a eles: tirai agora e levai ao mestre-sala. E assim que o mestre-sala aprova do vinho, não sabendo de onde o vinho viera, que era água feita vinho, imediatamente ele chama o esposo daquela festa, dizendo: todo homem põe primeiro o bom vinho, e depois, quando já tem bebido bem, então serve o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Aleluia. Jesus então principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. O segundo sinal descrito no Evangelho de João, a cura do filho do oficial. Uma certa vez, uma segunda vez, Jesus vai até Caná de Galileia, onde da água ele fizera vinho, e ali havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo que ele vinha de Judeia para a Galileia, este oficial vai ter com ele, roga-lhe para que desça até Cafarnaum e curasse seu filho, porque seu filho já estava à beira da morte. Então aquele oficial diz a Jesus Cristo: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Veja o desespero deste oficial: Senhor, desce, porque meu filho está muito doente, e se o Senhor não descer, ele vai morrer. Mas Jesus olha para ele e diz assim: vai, o teu filho vive. Aleluia. Versículo 50 do capítulo 4 de João vai dizer: aquele homem crê naquela palavra, e descendo para Cafarnaum, logo seus servos lhe anunciam a mesma fala de Jesus Cristo: o teu filho vive. E aquele oficial pergunta aos seus servos: a que hora o meu filho se restabeleceu? E eles disseram: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendendo, pois, aquele pai, aquele oficial, que na mesma hora em que Jesus havia dito: vai, o teu filho vive, o seu filho foi curado. Então creu ele e toda a sua casa. Aleluia. Terceiro sinal, o paralítico de Betesda. Evangelho de João, capítulo 5. Depois disso, havia uma festa entre os judeus em Jerusalém. E em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado Betesda. Neste local havia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e eles estavam ali esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia um certo tempo e agitava as águas. E todo aquele, primeiro que descia, depois do movimento das águas, ele era sarado de qualquer enfermidade. Mas havia ali um homem que sofria. Era um homem que há 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este homem deitado e conhecendo a enfermidade que o assolava há muito tempo, chega para ele e diz àquele homem: ei moço, quer explicação? E aquele homem lhe respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando o anjo desce a água agitada, ele me coloque no tanque primeiro, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Ele não sabia, mas ele estava falando com o dono do milagre. E o dono do milagre olha para ele e fala assim: então você quer? Levanta-te, toma a tua cama e anda. Aleluia. Logo aquele homem ficou são, levantou,
para descansar com seus discípulos. E então ali no monte, ele olhando, ele vê uma grande multidão. Então Filipe, que estava junto com ele, é questionado por Jesus Cristo. Jesus Cristo chama seu discípulo Filipe e pergunta: Filipe, aonde compraremos pães para este comer? E Filipe responde: Senhor, 200 dinheiros de pães não serão suficientes para que cada um tome um pouco. Aí se aproxima outro discípulo, André se aproxima e diz: Senhor, eis aqui um jovem, mas tem 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tantos? Jesus vai responder assim: mandai assentar os homens. E Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos vão repartir para aquela multidão que estava sentada, igualmente também os peixes. Note que a palavra de Deus diz que eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e de 5 pães e 2 peixes, o Senhor multiplica aquilo por 12 pedaços, que eram para seus 12 discípulos, e os discípulos distribuem para as pessoas. Os discípulos participam do milagre. Depois, quando todos estão saciados, Jesus diz: recolhei agora os pedaços que sobram, para que nada se perca. E eles recolhem 12 cestos cheios de pedaços de pães. Quinto sinal: após despedir a multidão, neste mesmo dia, quando veio a tarde, seus discípulos descem para o mar, e entrando no barco, navegam no mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro, já estava a noite, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. De repente o mar se enfureceu, as ondas começaram a açoitar o barco e o vento era contrário. E tendo navegado até o meio, o escritor diz que eles estavam no meio do mar, estavam na mesma distância que percorreram, que teriam que percorrer para chegar ao fim se voltassem. Eles veem alguém se aproximando sobre as águas. Aleluia. E eles temem, porque eles não reconheceram que era Jesus, pensaram que era um fantasma. Aleluia. Mas ele disse aos discípulos: sou eu, não temas. Aleluia. Então os discípulos, de boa mente, receberam Jesus no barco, e logo o barco chegou em segurança à terra para onde eles iam. Aleluia. Sexto sinal: a cura de um cego de nascença. Certa feita, Jesus ia passando com seus discípulos por um lugar, e passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, ou mestre, este pecou? Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus olha para ele e responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aleluia. E tendo dito isto, Jesus cospe na terra, e com a saliva faz de lodo, e unta os olhos do cego, e diz para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. O cego obedece e lava. Só que aí ele já não é mais cego, porque depois que ele lava os seus olhos, ele retorna vendo. Aleluia. Sétimo sinal: Jesus ressuscita Lázaro. Chegando em Betânia, João capítulo 11, veio Marta, irmã de Maria de Lázaro, e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Mas Marta não acredita naquela palavra. Marta questiona e diz: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição dos mortos no último dia. E Jesus lhe disse: não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Texto isso. E mandando chamar Maria, perguntando onde puseram Lázaro. Vendo Maria chorando, e os judeus que estavam consolando ela também chorando junto com ele, a palavra de Deus diz que Jesus chorou. E movendo muito em seu espírito, ele vai até o sepulcro, era uma caverna. E nessa caverna havia uma pedra posta sobre ela. Jesus chega diante da caverna e diz assim: tirai a pedra. Mas Marta, irmã do defunto, olha para Jesus e disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E Jesus lhe disse: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, olhando para o céu e dando graças a Deus por ter ouvido, clamou com grande voz: Lázaro,
vem para fora, aleluia. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, o seu rosto envolto no lenço, e muitos que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele, aleluia. Estes são os 7 sinais, as 7 obras, os 7 milagres que Jesus operou no Evangelho, segundo escreveu João. E ficou claro para nós que aonde Jesus está, alguma coisa acontece, aleluia. E eu creio que Ele está nesta casa de oração nesta noite. Jesus sempre é a pessoa certa, no lugar certo. Jesus sempre é uma pessoa específica, num lugar estratégico. Deus sempre usa pessoas específicas em lugares estratégicos. Ei, igreja, eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus não errou a seu respeito. Aleluia. Deus não erra. Ele não errou a seu respeito. Você é a pessoa específica no lugar estratégico que Deus quer usar, aleluia. Aonde você está, é aí mesmo que Deus vai te usar para operar sinais e maravilhas. Primeiro sinal, a água feita em vinho. O vinho da festa tinha se acabado. E é bem verdade que o vinho simbolizava a fartura da festa, a alegria daquela festa. E agora, sem vinho, a festa não tem mais alegria. A alegria da festa tinha se acabado, mas quando Jesus chegou, tornou a dar alegria novamente. Eu quero profetizar na vida de alguém. Se você acha que você não vai ser alegre de novo, porque a sua fonte de alegria se esgotou, eu quero te apresentar um Jesus que tem uma fonte inesgotável de alegria na tua vida. E se você acha que você não vai ser feliz de novo, eu quero declarar sobre a tua vida uma palavra profética. A alegria está de volta na tua vida. Aleluia. Segundo sinal, a cura do filho de oficial. O filho do oficial estava à beira da morte. Mas porque o oficial creu no Filho de Deus? Quem crê no Filho de Deus? Eu creio no Filho de Deus. Aleluia. O seu filho foi curado. Aleluia. Eu quero declarar na vida de alguém que se você crê no Filho de Deus, os seus serão curados. A sua família será restaurada. A sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, eles serão restaurados. Porque você crê no Filho de Deus. Aleluia. Terceiro sinal, o paralítico de Betesda. No tanque, ele dependia de alguém para o levar até as águas. Sofria de uma enfermidade há 38 anos. E é nessa noite talvez você se encontre como este enfermo que há tanto tempo vem sofrendo de uma enfermidade. Talvez uma enfermidade física, uma enfermidade psicológica, uma enfermidade emocional, uma frustração, uma raiz de amargura dentro do teu coração. Já faz tanto tempo, irmão Ramon, mas eu quero dizer para você que o dono do milagre ele se encontra aqui hoje. Não precisa esperar agitar as águas. Ele pergunta para você nessa noite: queres ficar são? Levanta-te. Aleluia. Quarto sinal, a multiplicação de pães e peixes. Poderia 200 dinheiros comprar alimento para toda aquela multidão? Não. 5 pães e 2 peixes poderiam alimentar aquela multidão? Também não. Mas quando você coloca o que você tem na mão de Deus, Ele faz um pouco se tornar muito. Aleluia. Eu sei que Deus está recebendo aquilo que você colocou na mão dele, nas mãos dele, e Ele está multiplicando para os seus. Aleluia. Esse é o nosso Jeová Jireh. Aleluia. Quinto sinal, no meio da noite, com o mar endurecido, o vento é contrário, ninguém poderia socorrer, não tinha barco, não tinha prancha, não tinha bote, não tinha navio. Mas a hora que ninguém vem, do jeito que ninguém pode, ele vem caminhando sobre as águas. E quando ele adentra no teu barco, o vento se cala, o mar se aquieta. Você olha e você diz: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Jesus está adentrando em barcos nesta noite, eu creio. Aleluia. A cura de um cego de nascença. Talvez alguém tenha te olhado e dito para você assim: essa sua doença não tem cura, já nasceu assim. Talvez a sua família pecou e merece a doença que ele tem. Mas quando Deus olha para você com aquele olhar de amor, e Ele se move de íntima compaixão, Ele olha para aquele que está doente e diz assim: ele não pecou, nem seus pais pecaram. Isso é para que se manifestem nele as obras de Deus, e assim o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Sétimo sinal, Jesus
até agora, os discípulos não tinham visto ainda Jesus chorar. Ao ver o mestre chorar, talvez os discípulos pensaram: Jesus está diante de Lázaro morto, já é tarde, Lázaro já morreu, não há o que Jesus possa fazer, por isso que ele está chorando. Imagine, igreja, você caminhando com Jesus, vendo os sinais e maravilhas que ele operou aqui nessa terra, e de repente agora você vê o seu mestre diante de uma situação um tanto confusa, porque ele dizia antes aos seus discípulos: Lázaro dorme e eu vou despertá-lo, mas agora ele chega diante do defunto e começa a chorar. Sabe que isso revela? Isso não revela desespero da parte de Jesus Cristo, isso não revela impotência da parte de Jesus Cristo, não, isso revela a humanidade de Jesus Cristo, isso revela que ele era totalmente homem, totalmente Deus. Ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Jesus era Deus e era homem, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Ele perdeu um amigo querido, sujeito às mesmas necessidades que nós. Jesus também tinha as mesmas necessidades que nós, sujeito às mesmas tentações que nós, mas em algo ele foi diferente. Ele não pecou, aleluia. Em tudo foi provado, em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou, aleluia. Como homem, Jesus se encontra com uma mulher samaritana e diz a ela: dá-me de beber. Mas como Deus, ele diz: se tu soubesse quem é que lhe pede água, então tu me pedirias e eu lhe daria a água da vida eterna, aleluia. Como homem, Jesus, após subir o monte com seus discípulos, ele se assenta para descansar, mas como Deus, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, aleluia. Como homem, Jesus chora a morte de seu amigo lá em Betânia, mas como Deus, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro, vem para fora, aleluia. Como homem, Jesus exclama: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas como Deus, Jesus diz: tetelestai, está consumado, aleluia. Ele é Deus, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, aleluia. Quando o anjo Gabriel vai anunciar a Maria que ela seria a mãe do Altíssimo, o anjo Gabriel diz assim: você foi agraciada, você dará a luz ao filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo, aleluia. Estes 7 sinais que eu fiz menção nesta noite, que estão todos no Evangelho de João, analisando cada sinal, podemos ver que o Evangelho não é apenas uma escritura em si, mas que a palavra de Deus, ela é poder, aleluia. A palavra de Deus é poder. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, apóstolo Paulo vai dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder, aleluia, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Podemos dizer então que Jesus, o Filho de Deus, tem poder para operar sinais? Podemos dizer? Se Jesus tem poder para operar sinais, e nós, juventude? Culto de quinta-feira, culto dos jovens, noite fria, era para essa igreja estar lotada, sem lugares nos bancos. Mas hoje, quando eu entrei nessa casa de oração e eu fui até lá no fundo, estava orando em espírito, buscando do Senhor um revestimento, uma autoridade para trazer e ministrar essa palavra. Eu passava pelos bancos e eu ouvia os bancos dizendo: Santo, Santo, Santo. Sabe por quê? Porque se os filhos se clamarem, até as pedras clamarão. Esse lugar está cheio da glória de Deus. Senhor, todo este lugar te adora, nós te adoramos, eu te adoro, tua igreja te adora, aleluia. Então podemos dizer que Jesus, o Filho de Deus, tem poder para operar sinais, e nós temos poder de
Quando recebemos a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas almas, nós estamos debaixo de uma sentença. E que sentença é essa? Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Você recebeu o poder do alto. Amém. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos poder. Dr. Lucas vai escrever em Atos dos Apóstolos, eu não esqueci, desde o nosso retiro de Atos, que Dr. Lucas escreve em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aleluia. Essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. Nós temos poder, aleluia, para anunciar as boas novas do Senhor. Aleluia. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14, João vai declarar: jovens, veja aqui, João, ele é direcionado, ele direciona essa palavra diretamente para nós, jovens. Eu vos escrevi porque sois fortes, aleluia, já vencestes o maligno, e a palavra de Deus permanece em vós. Se a palavra de Deus permanece em nós, e se a palavra de Deus ela é poder, aleluia, isso quer dizer que o poder de Deus permanece. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se a palavra de Deus permanece em nós, e a palavra de Deus é poder de Deus para a salvação do pecador, para a salvação da humanidade, para a transformação de vida, para curar o enfermo, para acalmar a tempestade, este poder habita em nós. Aleluia. Aleluia. No Evangelho de João, Jesus ainda vai dizer, João 14, versículo 12: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Aleluia. Jesus está dizendo, Jesus está falando uma verdade imutável. A Bíblia ela traz verdades imutáveis. Ele está dizendo: aquele que crê em mim fará estes sinais. Que sinais são estes que eu relembrei a igreja nesta noite? Fará estes sinais, aleluia, e ainda fará maiores. Glória a Deus. Deus não erra. Ele coloca pessoas específicas em lugares estratégicos. Aonde você está, Ele quer te usar para fazer grandes sinais, maravilhas, prodígios, para mudar, para salvar, para transformar vidas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E como profetizou o profeta Joel, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também no meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você tem profecia, faz assim com a tua mão. Deus está enchendo, Deus está derramando o seu espírito sobre esta igreja. Aleluia. O Santo Espírito está descendo sobre a tua vida para anunciar as boas novas do Senhor. Aquilo que está escrito lá em Isaías 61. O Senhor ungiu quem? O Messias, para pregar o que? As boas novas. E esse Santo Espírito está te revestindo de poder. Aleluia. Poder para anunciar as boas novas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A igreja pode se colocar de pé, eu já vou encerrar. É tempo de se encher. É tempo de buscar. É tempo que Deus quer derramar sobre nós o seu Santo Espírito. Para quê, meu amor? Para expulsar demônios, para falar novas línguas, para pegar serpentes e curar os enfermos. Aleluia. É propício, neste sábado nós teremos o evangelismo. Somos embaixadores de Cristo, embaixadores do Evangelho. Deus conta com cada um de nós. Deus colocou algo em você tão especial que Ele só deu para você. Ele não deu para outro. A obra de Deus também é a nossa. Aleluia. Esse texto que Jesus escreveu, que foi o texto que eu li para iniciarmos essa pregação, foi no dia que Jesus está dizendo aos seus discípulos: ide a todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aleluia. Quem crê no Senhor? Eu creio no Senhor esta noite.
Portanto, ide por todo mundo, pregue o poder de Deus, pregue a palavra de Deus a toda criatura. Se o Evangelho é poder e você crê no Evangelho, eu quero declarar sobre a tua vida: estes sinais seguirão os que creem. Em nome de Jesus expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia. Na nossa penúltima ceia, eu pedi para o irmão Salatiel para que eu pudesse acompanhá-lo levando a ceia nas casas. E chegando na casa de uma determinada irmã que se encontrava enferma, a sua nora chegou e foi colocada no sofá. Talvez os irmãos saibam quem é que estou falando, mas eu não quero expor. Ela não se mexe, ela não fala, ela não se alimenta. E naquele momento nós fomos ministrar a Santa Ceia para aquela irmã. E simplesmente os filhos daquela irmã, outra irmã que estava doente, olharam para nós e disseram: olha, lá vem os crentes novamente. E saíram. E para que nós pudéssemos ministrar a ceia, eles foram para fora da casa. Nós convidamos para que eles entrassem, eles não quiseram. Mas a mãe deles, que se encontrava enferma, nós perguntamos a ela: você quer que nós mudemos de lugar para ministrar essa ceia? Ela, na sua limitação, conseguiu mexer um pouco o pescoço assim, como quem diz: não, eu quero ficar. Naquele momento eu senti um temor tão grande do Senhor, porque é aí que a gente vê que a gente tem tanta coisa, que a gente é tão rico, que a gente é tão perfeito, que a gente esquece muitas vezes de ser grato a Deus por aquilo que a gente é, por aquilo que a gente tem. E eu vendo aquela moça, há 3 anos ela se encontra tetraplégica. Algo moveu no meu interior. O Espírito Santo falou no meu coração: eu te chamei para fazer coisas maiores. Eu te chamei para sair da rota natural das coisas. Eu não trabalho diante da circunstância. Eu não uso aquele que é movido por vista, eu uso aquele que é movido por fé. Oh, aleluia! E eu me movi de íntima compaixão por aquela mulher. E após a ministração da ceia, eu falei assim: pastor Salatiel, nós vamos orar por ela. Ele já começou a chorar e ele disse para mim assim: eu creio que Deus pode fazer algo sobrenatural. E eu falei assim: eu creio também que aqueles filhos que saíram desta casa serão alcançados pelo milagre que Deus vai fazer na vida dessa mulher. Porque talvez tenham olhado e dito: os pais delas pecaram, ela pecou, mas o Senhor disse: não, ela é assim para que se manifeste nela a minha glória, aleluia. E nós oramos, eu ministrei essa mesma palavra: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem: meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu creio e você tem que crer também. Amém. Glória a Deus. E naquela hora, eu que não sou talvez o mais experiente, eu que era o menor naquele momento, o Espírito Santo se apoderou de mim, e eu coloquei as mãos sobre aquela enferma e disse para ela assim: ó, recebe a tua cura, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aquela mulher que não falou, aquela mulher que não se moveu, aquela mulher que não conseguia fazer nada, deu um sorriso, as lágrimas correram no rosto dela, e ela olhou para mim e disse assim: me dá um copo d'água. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus quer te usar onde você está. Jesus quer te usar onde você é colocado. O Henrique muito bem falou aqui, me antecedeu. Tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você está inserido, o meio que você está inserido, é para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, talvez eu não consiga exprimir tamanha aflição que eu tenho sofrido ultimamente, por causa da minha situação profissional que não se define,
pois eu sei que na onde o Senhor me coloca, algo extraordinário acontece. Amém. Glória a Deus. Não é porque eu sou melhor que você, não é nada disso. É porque Ele quer usar quem está disponível. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que Ele está disponível. Ele está disponível nesta noite. Estes sinais libertar os que estão acorrentados por demônios, estão aprisionados por demônios, falar em novas línguas, línguas estranhas, tomar as serpentes nas mãos, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, se beber alguma coisa mortífera não terá dano, e pôr as mãos sobre os enfermos e curar. Isso é para nós, isso é para mim, isso é para você, isso é para a igreja do Senhor nos últimos dias. Aleluia. Aqui da Manhangaba será diferente, esse país será diferente. Nós vamos mudar o eixo comum da rota. Aleluia. Se faz muito sentido que vai dar errado, quando Jesus chega, o vento e o mar se acalma. Aleluia. Eu quero orar. Eu quero orar por aquele que a palavra tocou. Em que sentido? No sentido de ser revestido pelo Espírito Santo, no sentido de que você quer ser cheio do Espírito Santo. Ah, irmão Ramon, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mal, tem dia que eu venho no culto e nem presto atenção no culto, tem dia que eu não consigo me concentrar, mas parece que hoje o Senhor falou comigo. Se o Senhor falou com você, eu quero que você venha aqui na frente. Ah, irmão Ramon, eu quero ver os sinais. E eu quero dizer para você que Deus quer usar você para operar os sinais. Ele não errou.